Esse calor não é de janeiro, não é o verão, não é fevereiro. Parece que o mundo esquentou por inteiro e o nosso clima... Amigas e amigos do processo de formação do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. É uma alegria estar falando mais uma vez com vocês e agora abrindo essa terceira etapa do nosso processo de formação deste ano. Nós já estudamos num primeiro momento os direitos da natureza à Mãe Terra. Depois aprofundamos sobre economia de Francisco e Clara. E agora teremos oportunidade de estudar aprofundadamente e aprender com o tema sinodalidade. Para esse tema, nós vamos contar com 2 textos e 3 vídeos. Todas as 3 pessoas que vão contribuir nesse processo de formação participaram intensamente de toda a prática do sínodo. Quando eu digo toda a prática, significa do que aconteceu antes ainda da reunião propriamente do sínodo, que foi realizada em outubro do ano passado em Roma, e também dentro do próprio sínodo, na Assembleia Sinodal, e depois do sínodo, no que se procurou encaminhar já no chamado pós-sínodo. Então são 3 pessoas que vão, primeiro, através de 2 textos, nos apresentar uma reflexão sobre esse tema. Mas, principalmente nos vídeos, vão falar inclusive de sua própria experiência, de como foi a sua participação, a sua contribuição para esse processo do sínodo, como vivenciaram e como também viram que as outras pessoas vivenciaram a sinodalidade. O que é a sinodalidade? Eu vou dar só uma palavrinha porque depois vocês vão descobrir nesses próprios textos e também nos vídeos. Sinodalidade é uma palavra que vem do grego e que significa caminhar juntos. Então a reflexão que o pessoal vai apresentar para nós é a seguinte: será que de fato se caminhou juntos? Como foi essa prática de caminhar juntos? O que é que se aprendeu nesse processo bastante longo e que tem continuidade agora? Isso que nós vamos ter oportunidade de refletir e aprender de agora até o final de outubro nesse ano. Nós vamos ter 2 textos, eu já falei, de 2 amigas nossas. Uma é a Márcia de Oliveira, que é socióloga, e ela inclusive tem textos sobre sociedade e cultura da Amazônia, e ela foi convidada como perita, isto é, como uma assessora especial em relação à própria Amazônia, e participou tanto antes como durante e depois na continuidade do processo sinodal. E a outra pessoa é a Laura Vicunha Manso, que é religiosa, mora lá em Rondônia, mas ela é indígena e também foi convidada e agora continua convidada, principalmente participando da nova Conferência Eclesial Amazônica. Eu vou referir daqui a pouco como uma experiência diferente que nasceu desse processo sinodal. Mas nós vamos ter também 3 vídeos. As 2, a Márcia e a Laura, também vão nos apresentar, vão contribuir com um vídeo, um bate-papo que fizemos com elas. E o terceiro vídeo é com Dom Erwin Krautler, que certamente todos devem conhecer, todas devem conhecer ou ouviram falar, principalmente pela sua participação nas lutas dos povos indígenas. Ele foi muitos anos presidente do CIMI, em âmbito nacional, mas também ele é muito conhecido por causa da hidrelétrica do Xingu, né? Que nós conhecemos a desgraça que isso foi para a região. E ele sempre esteve junto com os povos lá do Xingu em relação a essa questão da hidrelétrica. Então ele também vai nos contar a experiência de sinodalidade dele. E é interessante porque vocês vão ouvir, ele já vai começar falando sobre a relação dele com o Papa Francisco na elaboração da carta Laudato Si, o cuidado da casa comum.
para a qual ele contribuiu, teve a oportunidade de contribuir diretamente, assim como muitas outras pessoas do mundo inteiro colaboraram para aquela maravilhosa carta do Papa Francisco. Então, Dom Erwin vai nos trazer também um depoimento a partir da experiência dele, inclusive como bispo. E vocês vão ver como ele, bispo, faz observações em relação à sinodalidade, talvez complementares à das nossas amigas Márcia e Laura, principalmente em relação à participação das mulheres em espaços de igreja. Bom, esses são os materiais que nós vamos ter. Então a gente deseja que vocês possam, como sempre, ler esses textos, compreender, aprofundar e, por outro lado, escutar as mensagens desses diálogos que estão gravados, essas entrevistas, para vocês poderem também ir captando a experiência, a prática, o testemunho das pessoas dentro desse processo de sinodalidade. E a partir dali, mais do que, como nós pedimos nas outras vezes, vocês elaborarem material de comunicação para mandar aqui para o Nacional, para nós podermos publicar nos espaços do próprio fórum e também em outros espaços de comunicação, dessa vez nós vamos pedir para vocês que façam principalmente alguma prática local. O tema é bom, o tema é da sinodalidade, caminhar juntos. Então a sugestão é que vocês vejam, ou com um espaço da igreja, ou com um movimento social, ou com pessoas conhecidas, o que vocês quiserem. Tentem colocar esse tema em debate com outras pessoas. Se vocês tiverem aí também um programa de rádio que vocês possam participar, tentem fazer um diálogo sobre esse assunto. Se vocês tiverem possibilidade de publicar num jornal local, publiquem no jornal local, façam alguma entrevista e mandem notícias para nós do que vocês conseguiram fazer em nível local. Isso que nós queremos, sim, saber o que é que vocês conseguiram fazer dentro dessa temática. Agora, para quem está na Amazônia, de certa maneira, aparentemente é mais fácil. Por quê? Porque o sínodo aconteceu na Amazônia. Então, para o pessoal local, certamente ou participaram desse processo de sínodo ou então tiveram notícias do que foi acontecendo nesse período da realização do sínodo. E para os outros que são de outros biomas, de outras regiões, como é que vão trabalhar esse tema? Aqui eu queria lembrar para vocês o lema ou a provocação, o convite que nasceu da Assembleia Mundial para a Amazônia, que foi realizada agora há pouco tempo, no mês passado. E aí, nesta Assembleia, neste evento, então nasceu um convite que é Amazoniza-te. É um convite para cada pessoa se amazonizar. O que é que significa amazonizar-se? Significa mudar para a Amazônia? Não, não. Significa duas coisas. Primeiro, reconhecer a importância da Amazônia para a própria Amazônia, para os povos de lá. E, por outro lado, é reconhecer também e defender a Amazônia porque ela é necessária para todos os outros biomas, todos os outros espaços de vida, principalmente no nosso país, mas em toda a América do Sul e até para o planeta inteiro. Por quê? Porque a Amazônia, como se repetiu muito, é o coração vital, é o coração da vida. Na verdade, principalmente gerando umidade em grande quantidade, que forma rios voadores, e com o vento depois essa umidade se desloca para todas as nossas regiões, para o Cerrado, para o Pantanal, para a Mata Atlântica, para o Pampa, também para o semiárido, para a Caatinga. Por quê? Porque se não chover, se não vier essa umidade, principalmente para o Cerrado, não haverá água para o São Francisco, para os outros rios que banham a região. E como todos os rios vão para o mar, então também a Amazônia é muito importante para a zona costeira, isto é, para aqueles povos que vivem próximos do mar. E é isso, então, o que a gente pede para vocês é que tentem também fazer essa reflexão no âmbito local sobre esse tema, amazonizar-se,
ou então o tema sinodalidade, caminhar juntos, aprendendo com a experiência e a prática vivida no Sínodo para a Amazônia. Eu tenho certeza que vai ser uma bela experiência e nós vamos poder, a partir daí, firmar lutas locais, iniciativas locais e contribuir para salvar a Amazônia com os seus povos e também gerar iniciativas nos outros biomas para que haja essa cooperação, essa relação de cooperação, de complementaridade entre a Amazônia e todos os nossos biomas aqui em nosso país. Desejo um bom trabalho, um bom processo de formação e nós nos colocamos à disposição para que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa ou sugestões, inclusive, para apresentar para nós, que vocês tenham a liberdade de fazer, para que nós possamos, de novo, também na formação, caminhar juntos. Bom proveito, amigos e amigas.